Antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente a parceria que veio para nós pela bondade do professor Clemson Berlim Cleve e pelo esforço do professor Marco Berberi. A união de esforços é que possibilitou que realizássemos estas jornadas com os membros do núcleo e a qualidade de sempre. O fato de termos dividido, e a experiência por isso é primeira, termos dividido os trabalhos de manhã na Federal e de noite aqui, é uma tentativa de aproximação, inclusive de aproximação com o curso de psicologia. Então, eu queria agradecer a possibilidade, agradecer o empenho de todos para que isso se realizasse e dizer que para nós é motivo de orgulho poder estarmos juntos aqui. Particularmente o professor Marco Berberi, desde o primeiro instante, se empenhou até o fim para que isso se realizasse a contento. E, sinceramente, espero que essa parceria é uma parceria que possa durar. Nós, o Núcleo de Direito e Psicanálise, é um núcleo já bastante antigo. Em termos de pós-graduação, ele tem uma história no Brasil, uma história já antiga no Brasil, e por conta dele, por tudo que se fez nele, faz digamos, uma disseminação dessa ideia que, particularmente, o direito precisa ser trabalhado mais além de tudo isso, com a filosofia e particularmente com a psicanálise. Então, o esforço de fazermos jornadas que possibilitem interlocuções e interseções entre o direito e a psicanálise, sempre a partir de uma obra literária e permitindo a expressão de professores que vêm das mais variadas áreas. Quer dizer, aqui, particularmente nos extremos, os juristas e os psicanalistas, e no centro, os filósofos. Por isso que, se perceberem a programação, desculpe eu estar falando disso, mas é porque é a primeira vez que nós estamos aqui, isso precisa realçar, se perceberem a programação, vão verificar que, invariavelmente, ela começa por uma leitura mais geral, a partir dos filósofos, que foi o que fizemos hoje de manhã, lá na Federal, e, paulatinamente, vamos seguindo na direção dos juristas, do pessoal mais perto da interlocução, então, gente do direito que trabalha também com a psicanálise, e depois, lá no final, que vai ser amanhã de noite aqui, os psicanalistas puros. Gente que não é nem jurista, embora trabalhe com as coisas do direito. Então, as jornadas têm essa característica, e também a característica de que, em sendo jornadas, desde o início, nós aventamos, quando criamos o núcleo, aventamos a possibilidade de que os professores, ao contrário do que sucede nos congressos, os professores viessem participar. Então, se vocês perceberem, todos, de uma certa maneira, estão por aqui. Todos estão aqui, todos, é possível fazer contato com todos, é possível discutir com todos, e não raro eles sustentam as discussões. Isto talvez seja uma das coisas mais importantes dessas jornadas, porque é diferente do nosso Congresso do Direito. Eu, particularmente, com muita frequência, tenho feito uma coisa que a mim é terrível, e eu particularmente odeio,
que é sair daqui de manhã e ir a Brasília fazer uma conferência e voltar, dormir em casa, estraçalhado. Quer dizer, acontece isso porque uma possibilidade de voar, mas cada vez mais estão fazendo isso. Então eu vou, falo, e não sei nada do que se passa no Congresso. Não sabemos nada do que se passa no Congresso. Eu vou, falo, é como se não me interessasse o que estão falando lá. E essa coisa que me faz não ouvir o que estão falando me coloca muito distante, muitas vezes muito distante daquilo que se está tratando no Congresso. As jornadas não foram programadas para ser assim, foram programadas justo para que nós pudéssemos nos unir e trocar entre nós informações. Fazendo com que todo mundo participe. Bom, não quero me alongar. Preciso apresentar a mesa? Eu queria apresentar a mesa, esse é o professor Marco Berberi. Ele é coordenador do curso de Direito da Uni Brasil, ex-procurador-geral do Estado, um irmão menor. O professor Rubens Casara é juiz de Direito no Rio de Janeiro. Antes de ser juiz de Direito no Rio de Janeiro, é professor de processo penal, trabalha também a interlocução há muito. Seus trabalhos são marcados por isso. E ele tem um dos cursos de processo penal mais alentados do país. É recomendável que se veja que os escritos dele, sejam escritos diretamente ligados à dogmática do processo penal, sejam escritos nas mais variadas áreas, começando pela filosófica aí, como chama aquilo? Justificado. No portal Justificado, onde ele escreve toda semana, vale a pena ler. Então, Sr. Rubens Casara. Sr. Luiz Alberto David Araújo tem um novo visual, vocês estão vendo, que foi cortar o cabelo, e o barbeiro passou a Sr. Luiz Alberto David Araújo sou titular de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Dentre outras virtudes, tornou o Presidente da República a sério, porque o Presidente da República foi estagiário dele. E, é verdade, entre outras coisas, ele é padrinho da filha do Presidente da República. Muito obrigado ao professor Luiz Alberto, foi estagiário de Michel Temer na Procuradoria-Geral de São Paulo. Depois foi assistente dele na PUC de São Paulo e ficou no lugar dele na PUC de São Paulo. É o professor titular de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, com uma característica que, inclusive, desconfiando do Michel, é extremamente séria. O professor Luiz Alberto é um grande constitucionalista. O curso de Direito Constitucional dele está numa 50ª, 1000ª edição. E é um dos cursos de Direito Constitucional que se consegue ler e perceber. Além de tudo, é um grande amigo nosso, mas carrega essa característica. Adora um barbeiro que faz esse tipo de coisa. Excepcional. Bom, para quem conhece ele sabe a infinidade de trabalho dele, inclusive trabalhos que estão disponíveis na internet, ele vai falar disso, mas ele é grande jurista brasileiro que trabalha a questão das pessoas portadoras de deficiência. No Brasil, ninguém sabe tanto quanto ele, ninguém se esforça tanto quanto ele, e isso fez, de uma certa maneira, ele se aproximar para poder discutir sempre nossos temas a partir do lugar constitucional, com essa perspectiva. Nos livros, vale a pena ler tudo, porque é um esforço de cidadania que o Brasil conhece como poucos. Por fim, o professor Alexandre Moraes da Rosa, todo mundo conhece pelos blogs e tal, está lançando um livro de Direito Processual Penal dele, Guia Compacto, agora na 3ª edição, tem um lançamento. Não é por outro motivo,
mas eu disse para o professor Casar, eles são concorrentes, eles são professores de processo penal de livros, então, tem que fazer propaganda do livro dele, do livro do professor Alexandre. O professor Alexandre tem também um portal, um Empório do Direito, nós todos participamos lá, como participamos no Justificando, e, entre outras coisas, ele é juiz de direito em Santa Catarina, professor da Federal de Santa Catarina e da pós-graduação da Univale, que a sede é em Itajaí. Então, podemos começar? Começa com o professor Luiz. Vamos falar um pouquinho desse tema, que é um tema muito interessante, visto por mim, por uma ótica particular. Eu gostaria de... Nós temos 20 minutos para falar isso? É isso mesmo? Então, nós temos 20 minutos, é um tempo bastante curto, vamos tentar trabalhar e tentar explicar um pouquinho a minha visão. O meu texto chama-se Cegueiras, não é? E o que eu pretendo demonstrar? Que existem outras cegueiras além do ensaio trazido pelo Saramago. Eu queria falar de uma cegueira que vem tomando conta de todos nós, e eu vou falar disso a partir da Constituição de 1988. Vou fazer uma abordagem rápida do controle concentrado da constitucionalidade, das mudanças que nós passamos, pelas dificuldades que nós estamos convivendo com elas, e vou chegar na jurisprudência sobre dano moral. É um pouco esse o meu trajeto nesses 20 minutos, portanto eu não tenho muito tempo. O meu professor exemplo disse que tem algumas obras, eu tenho meu livro que está no meu site, na internet, está na 4ª edição já, Proteção Constitucional das Pessoas com Deficiência, é para cópia gratuita, então não é um best-seller, é um best-given, vocês podem pegar o livro e levar, der para inimigo, insônia, serve para várias coisas. Bem, vamos começar. Diferentemente da cegueira do livro, esta cegueira não apareceu de uma hora para outra. Ela foi sinalizando a sua presença, não é? E o primeiro traço desta cegueira é uma não cegueira, ou seja, é uma luz. É uma luz que é a Constituição de 5 de outubro de 1988. E por que é uma luz? Porque todos nós estávamos muito esperançados, todos nós estávamos muito dedicados ao restabelecimento da democracia no Brasil. E a Constituição brasileira, portanto, traz todos os elementos para uma grande realização constitucional. E todos nós estávamos muito esperançosos. Todos os direitos estavam constando, né? Garantias do Poder Judiciário, o devido processo legal, né? A questão específica do dano moral, do dano material, todos os elementos de cidadania constavam em 1988. Então, a primeira questão sobre o processo de cegueira é que, em 88, nenhum problema, visão cristalina e visão bastante clara. Tá bem? Talvez, não é? Havia uma preocupação na Constituição de 88 de deixar tudo claro, tudo era especificado, não é? Tudo detalhado. O artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não precisa. Se todos são iguais perante a lei, não precisa explicar que não tem distinção. Alguém falou, escreve, pronto. Garantindo aos brasileiros, estrangeiros dentro do país. Que direitos? A igualdade. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais. Quer dizer, tudo isso no caput do artigo 5º. Então nós estamos vendo que é uma preocupação muito grande do Constituinte. Então nós estamos vivendo um momento de bastante luz, de bastante resplandecência, não é? Bom, talvez comece aqui a primeiro sintoma complicador, a emenda constitucional 3 de 93, não é? Para quem não é da área, e são meus colegas psicanalistas, nós estamos falando da emenda constitucional que trouxe a ação declaratória de constitucionalidade, não é? Essa emenda número 3 de 93, ela tem a finalidade de começar a vincular os procedimentos decididos do Supremo para as instâncias inferiores. Aqui a vista já começa a apresentar alguns sintomas de dificuldade. Não é? E por quê? Qual era o argumento? O argumento é a velocidade, não é? A prestação jurisdicional precisa ser rápida. Não é? E nós decidindo, nós, Supremo Tribunal Federal, decidindo, nós já impomos
esta nossa decisão com o tal do efeito vinculante, que ingressa na emenda 3 de 93. Bom, mas esse efeito vinculante vai dar mais? Vai dar mais celeridade. Mais celeridade e mais efetividade. Sim, mas e independência do juiz de primeiro grau? E a construção do papel da jurisprudência do juiz? Não, isso não é tão importante. O importante é a velocidade. Nós precisamos ser juízes rápidos, nós precisamos dar efetividade. E a visão começa a ficar levemente turva. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, logo num primeiro momento, quando ele se depara com os novos autores constitucionais, só para lembrar, né, no artigo 103 na rola lá diversos autores, que antes de 88 era só o Procurador-Geral da República e era demissível o adjunto. Esses novos autores provocam uma reação do Supremo Tribunal Federal, que começa a se reservar e dizer que certos assuntos não são possíveis. Exemplos: ato municipal que fere a Constituição Federal. O Supremo está fora, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Ato não normativo, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Ato anterior a 5 de outubro de 2018, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o Supremo vai selecionando determinados assuntos e, na verdade, vai criando dificuldade de acesso. Aqui também já começa a escurecer um pouco a vista, mas ela não está escura ainda, mas ela já começa a apresentar uma certa dificuldade. Tá bem? Nós vamos seguir um pouquinho mais. Não é? Essa ação declaratória de constitucionalidade é logo seguida de uma questão de ordem que o Supremo Tribunal Federal decide que a medida liminar poderia ser concedida ainda na cautelar da declaratória. Ou seja, a declaratória não foi julgada ainda, mas eu já posso dar liminar com efeito vinculante. Nossa, mas a Constituição não fala isso, fala em decisão de mérito. Não, mas decisão de mérito já é cautelar e pronto. Bem, tá bem. Então, escurece um pouco mais a visão. Esse processo vai começar a caminhar. O Supremo, então, recebe esse poder que não estava no Constituinte originário. O Constituinte originário não deu poder vinculante ao Supremo Tribunal Federal. Tinha poder, era da homens. Resultado: a escolha dos membros do Supremo continua a mesma, mas os poderes começam a ficar acumulados. Não é? Logo em seguida, surge uma fantástica ação, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um instrumento belíssimo para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se o Supremo Tribunal Federal quiser, ele conhece qualquer coisa. Se o Supremo Tribunal Federal não quiser, ele não conhece qualquer coisa. Ou seja, o processo pode ser recebido ou pode não ser recebido pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de quê? A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Processo de escolha do Supremo continua o mesmo de 5 de outubro de 88. Mais poderes, e aí aparecem questões por a relevante controvérsia constitucional. Se houver relevante controvérsia constitucional, ótimo, vamos olhar então na lei o que é uma relevante. Não, a lei não define. Não define? Não. E quem decide? É o Supremo. Agora já estou tateando um pouco, porque a visão já começa a ficar um pouco mais complicada. O Supremo está assumindo muitos compromissos e, na verdade, a forma de escolha ainda é a mesma. Continuando um pouquinho, eu vou ter aquelas duas leis, não é? A Lei 9868, a Lei 9882, que disciplina a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, as duas leis entregando poderes muito grandes ao Supremo Tribunal Federal. Mas não tem problema nenhum, porque o Supremo é o Supremo. Sim, o Supremo é o Supremo, mas o Supremo continua sendo escolhido da forma de 5 de outubro de 88. E os poderes estão aumentando muito. Se eu pegar qualquer um dos três poderes de 5 de outubro de 88 até agora, foi o Poder Judiciário que recebeu mais competências. Não foi o Legislativo e não foi o Judiciário, e não foi o Executivo. Então nós estamos verificando que houve um aumento bastante grande dessa questão, ou seja, o Supremo Tribunal Federal ocupou um espaço. Esse espaço vem crescendo. Não é? Há decisões, muitas vezes, em que ele ingressa em assuntos que não é da sua competência, ele tenha utilizado essa função do Supremo para cuidar disso. A DPF serve para tudo e o Supremo vem ocupando esse espaço. Eu não vou falar nem do Supremo na mídia, o Supremo em site de entrevista, o Supremo Tribunal Federal tem participado diretamente de diversos eventos. Eu não sei se seria interessante um ministro supremo estar participando, mas ele tem participado de várias questões. Bom, e como é que isso tem funcionado, não é? Na questão do poder judiciário?
Como é que o judiciário como um todo tem visto essa questão? O Poder Judiciário vai se entusiasmando um pouco com essa decisão. E agora, então, eu vou mostrar um pouquinho como é que nós estamos lidando com esse tema. Há atualmente uma preocupação muito grande com a celeridade. E qual foi a solução que nós encontramos? Uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional para reconhecer a celeridade como um direito. Só que ideia genial! Então agora tudo vai se resolver, porque nós temos uma emenda constitucional que vai nos dar celeridade. Isso era o que nós estávamos precisando. Não é? Puxa, que belo trabalho, não é? Será que na expressão devido ao processo legal, eu já não posso extrair a razoável duração do processo? Não, mas vamos fazer uma emenda porque fica bacana. Pronto, emenda constitucional, junto com o pacote da emenda 45, veio também a emenda que garante. E essa celeridade vai provocando uma certa agitação. O Poder Judiciário tem que se submeter a metas, não é? É muito comum você ouvir uma história, cumpriu a sua meta? O tribunal cumpriu a sua meta? Não é? Ou seja, nós estamos vendo uma produção muito acelerada da justiça. Uma produção... Será que essa produção tem sido bem qualificada? Será que a velocidade tem me trazido justiça? Não, a velocidade tem me trazido velocidade. Mas eu não sei se a velocidade tem me trazido justiça. Não é? Em nome dessa velocidade, recentemente uma advogada cega pediu para o Supremo Tribunal Federal que ela ficasse suspensa do processo eletrônico, porque as chaves do processo eletrônico não permitiam o acesso. E o Supremo disse, de jeito nenhum. Você vai embaçar a velocidade. Ah, nossa, então vamos para a velocidade. Então, o que está contando muito é essa velocidade. Eu tenho emenda constitucional, eu tenho metas, a produtividade está aumentando. Não é? Eu tenho decisões. Esqueci de falar. Súmulas vinculantes. Não é? Temos precedentes vinculantes. Temos tudo vinculante hoje. Não é? Então, eu tenho poderes superiores do judiciário decidindo, sem uma oxigenação democrática e, ao mesmo tempo, a imposição dessas regras a todo o sistema de primeira instância e segunda instância. Muito bem. Tudo isso para falar o quê? Para falar que o indivíduo está desaparecendo do processo. Eu tenho decisões, vou pegar 2 exemplos, né? Nós temos a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que mudou completamente o conceito de pessoa com deficiência. Ou seja, pessoa com deficiência é a pessoa com um problema médico e dificuldade de inclusão. Pronto, esse conceito foi mudado. Vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, e faz o quê? Retoma o mesmo conceito da Convenção. Ou seja, pessoa com deficiência já não é um problema só médico, é um problema médico e ambiental. Pronto. Vem o Superior Tribunal de Justiça e na súmula 377 diz o seguinte: a pessoa que tem visão monocular pode participar para a vaga reservada em concurso público. E não fala absolutamente nada do entorno que caracteriza a dificuldade dessa pessoa com deficiência. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça não está olhando esse outro. Esse processo de dificuldade de visão que tomou o Superior Tribunal de Justiça não para aí. Por quê? Porque depois a súmula recente do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: a pessoa que tem audição unilateral não se caracteriza como pessoa com deficiência. Mas e o ambiente? Pois a Convenção manda dizer que essa dificuldade tem que estar diante de um espaço. Não se menciona. Ou seja, nós estamos trabalhando ainda com a legislação anterior. E nós temos uma Convenção da ONU, que é a única aprovada com status de emenda constitucional, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês já leram. Alguns? Alguém? Bom, precisa ler, porque faz parte da Constituição. Não é? Se tem equivalência constitucional, não precisamos ler. Bom, mas não é só aqui. Ninguém leu, mas tem que ler. Bom. Agora vamos falar um pouquinho, não é? Já estou entrando na minha parte de conclusão. Vamos falar um pouquinho da jurisprudência dos amputados. Por que cargas d'água eu vou falar de jurisprudência de amputados? Não é verdade? Porque aqui a gente vai verificar como os tribunais têm deixado de lado o indivíduo e trabalhado com determinados padrões. Claro,
Esses determinados padrões são os padrões necessários para dar a velocidade pedida. Mas em termos de justiça, não é? Como é que eu me deparei com isso? Eu participei de um evento no Chile e tinha uma professora explicando o luto freudiano a partir da amputação. Não é? E eu prestei atenção, entendi um pouquinho, e disse, nossa, será que os juízes sabem disso? Será que os juízes, na hora de apreciar o dano moral, na hora de apreciar a dor que a pessoa sente, será que eles estão verificando essas fases todas? Será que essas fases podem ser puladas? E será que os juízes estão analisando caso a caso? Será que os juízes têm conversado com, eventualmente, as pessoas que têm tratado dessas vítimas de amputação, que pode ser uma doença ou pode ser um acidente? E a minha resposta, eu fiquei um pouco preocupado quando eu li a jurisprudência. Porque a jurisprudência diz assim, parece-me razoável indenizar no valor de tanto. Ponto. Razoável para quem, cara pálida? Razoável por quê? Não, é razoável. E como é que o Superior Tribunal de Justiça recebe um recurso especial nesse tema? Ele só recebe se eventualmente sair da razoabilidade. Ah, bom. Ainda bem, né? Agora ficou bem claro. Quer dizer, se sair da razoabilidade... E o que é razoabilidade? Não. Então você vai encontrar indenizações de R$40 mil e vai encontrar indenizações de R$300 mil. Quer dizer, claro, o de R$300 mil, porque no processo ficou comprovado um laudo pericial, todo o histórico de atendimento, o sofrimento da pessoa, a sua negação, a dor fantasma, tudo isso foi anotado. Isso causou a ela uma grande preocupação. Ah, bom, então tá bem. Não, nada disso aparece. Parece-me razoável dar R$300 mil de indenização. E para o outro 40. Mas por que 40 para o outro? Não, porque o outro perdeu só um braço. Ah, tá bem. Quais são os critérios? E quando eles estão julgando, não com base no caso concreto, na análise do tratamento, da recuperação, da constatação da dor dessa pessoa, olha, eles estão julgando como? Estão julgando com padrões. Que padrões? Que são padrões fora desse indivíduo. Na verdade, o Poder Judiciário está abandonando a dignidade da pessoa humana. E por que ela está abandonando a dignidade da pessoa humana? Porque, ele não entra no assunto. 2, não quer entrar no assunto. Ele desconhece o assunto ou prefere não julgar assim. Mas ao fazer isso, qualquer uma dessas opções, ele nega a individualidade. Ele nega aquele sofrimento daquele indivíduo. Mas ele é mais rápido. Inegavelmente, ele supera e cumpre a sua meta. Será que nós estamos falando, ou nós estamos vendo um poder judiciário que cada vez mais adota critérios uniformes, critérios que desprezam o individual, critérios que não permitem essa participação? Você diz, mas não dá, é muita coisa, o judiciário está atuando, um acúmulo infindável de feitos. Bom, para alguma questão eu não posso julgar de forma uniforme. Eu tenho que analisar este ser. Eu não posso julgar de maneira uniforme o tempo inteiro, através de súmulas vinculantes. E se você olhar as decisões, é pior, porque as decisões se baseiam em quê? Em jurisprudência. Ou seja, eu não uso a autoridade do meu julgado, eu uso a autoridade do outro julgado. Assim, eu me eximo da responsabilidade e a quinta Câmara ou a quarta Câmara é que é a responsável por assumir esse, porque ela começou a contar essa história. A história está errada, porque a história não vê o indivíduo, a história vê um modelo, e o modelo inicial está errado, e nós estamos repetindo. É um pouco dessa cegueira que eu estou falando. Eu estou falando um pouco dessa falta de sensibilidade para enfrentar esse tipo de problema, ou seja, de analisar o indivíduo, de analisar o dano moral a partir do problema deste indivíduo, do seu tratamento, das dificuldades, de todos os quesitos deste processo, deste luto freudiano da perda de um membro. É disso que eu estou falando, e na verdade o juiz não entra nisso. O juiz para antes disso, e ao parar antes disso, ele descumpre a regra constitucional da garantia da dignidade da pessoa humana. Obrigado.
Difícil falar depois dessa fala apaixonada do Alexandre. Alexandre falou em paixão 20 vezes, amor 30 vezes. Tenho, assim, uma profunda admiração por quem ama em tempos de ódio. Aliás, a minha comunicação... Melhorou? Bem. Aliás, a minha comunicação ela se chama a Visão em Tempos de Cegueira. Eu queria também dedicar esse texto a um querido colega meu aqui de Curitiba, que é um promotor de justiça, e aqui o significante justiça está muito bem empregado, que é o professor Jackson Zio, que é uma dessas pessoas que consegue ver em tempos sombrios. Aliás, o Jackson seria um nome para a mulher do médico, referida, protagonista desse livro Ensaio sobre Cegueira. Nesse livro, o José Saramago ele apresenta ao leitor a cegueira branca, o mal branco, uma cegueira com características especiais, como uma metáfora que permite refletir sobre o indivíduo no mundo contemporâneo, sobre o processo de subjetivação que produz o velamento da faticidade. Não é difícil imaginar que o autor brincava um pouco com a capacidade dos eventuais leitores de se perceberem cegos, ou de perceberem a cegueira daqueles que não leem. É um romance com características alegóricas, e nesse romance o Saramago chama a atenção para a importância e, sobretudo, para os riscos de ainda conseguir ver quando todos estão cegos. E mais do que isso, o autor deixa duas questões que são muito caras à filosofia e também ao direito. Em tempos de cegueira coletiva, quem somos? E o que fazemos com o outro, com os outros? Para compreender e responder a essas questões, a psicanálise, aquele saber que não se sabe, para se utilizar uma expressão do Freud, é uma lente de leitura, um instrumental que me parece poderoso e fabuloso. Não há como negar que essa experiência freudiana trouxe conceitos e categorias que permitem debates epistemológicos ricos e contribuem para a compreensão da cegueira e do sujeito em tempos de cegueira coletiva. Isso, em grande parte, em razão daquilo que o Freud produziu, que foi um esvaziamento teórico da consciência em razão da introdução da ideia do inconsciente. E hoje, a partir de Lacan, não há como deixar de reconhecer, em especial diante do desmoronamento da função patriarcal, que o inconsciente é também social. Vou tentar explicar isso. Que o inconsciente ele é estruturado como linguagem, como dizia Lacan, mas é organizado a partir de um escalonamento de representações. Assim, de maneira muito resumida. Primeiro, há um primeiro extrato que contém os traços da espécie humana, em especial o fato de termos sido lançados na linguagem assim que nascemos, e a linguagem sempre antecipa sentidos. De estarmos inseridos, então, em uma determinada cultura, em uma determinada tradição. Segundo, um extrato que é fornecido pelos primeiros outros com quem entramos em contato, principalmente a mãe, o pai, ou as mães, os pais, as diversas famílias que existem. Então, para entender essa cegueira social, que é reflexo, principalmente, de um empobrecimento do inconsciente, me parece importante resgatar os 3 descentramentos provocados pelo discurso freudiano. Primeiro, o fato da consciência perder primazia no processo psíquico. E aqui vale novamente insistir. Hoje, temos que pensar o inconsciente também como um social. A consciência, o eu, não dá conta de explicar todos os fenômenos. Segundo, a passagem do eu para o outro. Freud, num texto bem importante, que é uma introdução
ao narcisismo, ele vai apontar que o eu deriva do investimento do outro. Não há eu sem que exista o outro. E por fim, o terceiro descentramento, ele deriva do fato da representação do eu dar lugar à pulsão. E a pulsão, ela não se confunde com o instinto, ou seja, não se limita ao registro da necessidade. Quando nós falamos em pulsão, nós não estamos falando apenas na busca da satisfação da necessidade. Nós estamos falando numa busca marcada pela linguagem, e a pulsão é também, e por definição, irrepresentável. A personagem mulher do médico, aqui o nosso Jackson, ele é a única personagem que mantém a visão durante todo o fenômeno da perda da visão coletiva. Mas ela simula estar cega para permanecer ao lado do outro, ao lado do marido, no local em que os portadores do mal branco foram confinados. Quem leu o livro ou viu o filme lembra desse local, que é um manicômio que, na realidade, não passa de um campo de concentração. Mas essa personagem, a mulher do médico, ela figura como uma espécie de resistente. Ela faz uma resistência cultural, como o sujeito que ainda se explica a partir das fórmulas de Kant, ou seja, do sujeito crítico, de Freud, do sujeito neurótico ou histérico, e de Marx, do sujeito ainda preocupado com o social, do sujeito revolucionário. A mulher, e aqui é interessante marcar que o chamado heliocentrismo, ele sempre foi um olhar conquistador do homem branco, e aqui a associação não é livre, né? Do mal branco com o homem branco, mas a mulher, ela resiste ao processo de degradação e, portanto, ela mantém o desejo, mesmo reconhecendo que todos nós estamos, como ela afirma em determinada passagem do livro, em um manicômio. A mulher do médico é uma espécie de Édipo ao avesso. Se o personagem mítico fura os próprios olhos, meio como punição, mas também um pouco como uma tentativa de fuga do desejo, a mulher do médico, ela mantém os olhos abertos em uma época que talvez fosse mais fácil fechar os olhos, em uma época em que se perdeu a capacidade de enxergar. Em diversas passagens dessa obra, o Saramago aponta para o risco da cegueira branca. Qual é esse risco? A cegueira branca, ela pode produzir, e produz naquela microsociedade no manicômio, ela pode produzir a perda da identidade, a animalização, a ausência de reflexão, enfim, um profundo empobrecimento da linguagem. A proposta, então, parece ser, e isso que eu quero colocar aqui para vocês hoje, é de pensar o que é a cegueira branca nos tempos modernos, nos dias de hoje. Uma cegueira que remete ao efeito de velamento próprio da ideologia, como hoje de manhã mencionou tanto Carlos Cárcova quanto Jorge Eduardo. Esse velamento próprio da ideologia faz pensar também, em consequência, nas máquinas de produção de subjetividade, em especial na televisão. Televisão, que é esse olho de vidro, estou utilizando aqui uma metáfora da filósofa Marcia Tiburi, que é um olho falso, um olho que não funciona, mas que esconde a nossa cegueira. É uma tela, como também são telas, os computadores, os smartphones, que é um aparelho aqui no sentido do Flusser, tá? Que tem a função de decidir o que é possível ver e o que é possível pensar. Curioso reparar também, por uma outra linha, que a cegueira do livro do Saramago não dá lugar à lógica da escuta, que seria a saída ética para a questão do mal branco.
né? Eu paro de ver, eu passo a me preocupar em escutar o outro. No lugar dessa lógica da escuta, o que se dá é uma espécie de regressão cultural, em que as pessoas não são mais o que eram, na qual os cegos maus, que é a expressão que o Saramago utiliza, impõem a lei do mais forte e produzem o que a mulher do médico chamou de inominável, na cena em que as mulheres são estupradas pelos cegos maus. O Alain Didier-Weill, psicanalista fortemente ligado ao Lacan, ele, ao tratar do sintoma, ele diz, o sintoma, o que é? Esse efeito de um dano que age sobre o sujeito e o corpo, privando-os, tanto o sujeito quanto o corpo, de suas plenas possibilidades. O Didier-Weill vai afirmar que a dor do sintoma é sempre efeito da percepção endopsíquica da perda da continuidade entre o real, o simbólico e o imaginário, que levaria ao desaparecimento de 3 interseções. A primeira é a interseção entre o real e o simbólico, que gera o inaudito. A segunda, a interseção entre o imaginário e o real, que aponta para o imaterial. E a terceira, que é a que nos interessa, seria a interseção entre o simbólico e o imaginário, que levaria ao invisível. O visível, portanto, tanto quanto o invisível, também se encontra nessa relação entre o simbólico e o imaginário. A cegueira branca, a cegueira contemporânea, portanto, também pode ser compreendida a partir dessa interseção. Mais precisamente, a partir da percepção dos fenômenos da dessimbolização, que alguns autores preferem chamar de mutação do simbólico, e também do empobrecimento do imaginário, que também é o empobrecimento da própria linguagem. O que é a dessimbolização? A dessimbolização é explicada a partir do enfraquecimento do nome do Pai, do não do Pai, o enfraquecimento da consciência da existência dos limites, a perda dos limites. Com isso, o sujeito neurótico freudiano, ele acaba sendo gradativamente substituído pelo, na melhor das hipóteses, pelo sujeito perverso e, na pior das hipóteses, pelo sujeito psicótico, o sujeito que não conhece limite, que não teve o não que introduz o limite na pessoa, não teve o não introjetado. Ao mesmo tempo, tem-se a perda da importância dos valores que nós consideramos a cara da modernidade. Quase todos esses valores, na atual quadra histórica, ou foram abandonados ou foram substituídos pelo valor mercadoria. Sempre dentro da lógica da racionalidade instrumental. A mesma racionalidade denunciada pela teoria crítica. E aí, Jacinto, isso talvez explique aquela questão que você colocou ontem, depois do filme. Questão que o professor Jacinto colocou para quem não estava presente. Por que os cegos maus, antes de desejarem as mulheres, se apropriaram dos bens materiais dos cegos bons? Porque não tem diferença. Na atual quadra histórica, tudo é medido como se mercadoria fosse. Ou, como disse o Joel Birman, as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Né? Ao lado desse processo de dessimbolização, de perda da consciência dos limites, há também o empobrecimento do imaginário, que é o empobrecimento da linguagem, o que propicia, que torna campo fértil para a ausência de reflexão aquilo que a Hannah Arendt chamava de vazio do pensamento, que também é um dado da personalidade autoritária, daquela predisposição ao fascismo.
Esse empobrecimento do imaginário leva a sujeitos, a indivíduos que se demitem da possibilidade de julgar. Talvez o Eichmann, né, seja o exemplo mais conhecido de um assujeito. Mas entre nós, atores jurídicos, existem vários Eichmanns, existem vários assujeitos. Pessoas que se demitem da responsabilidade de julgar o outro. Isso está muito claro. Talvez aqui no Brasil o principal exemplo seja o elevado número, principal sintoma social, para utilizar uma expressão que não é muito do agrado dos psicanalistas, talvez o principal sintoma social seja o elevado número de prisões cautelares totalmente desnecessárias. Pessoas que deveriam estar aguardando o julgamento em liberdade, que são mantidas presas a partir daquilo que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal, da naturalização de algo que deveria não ser naturalizado. Então, esse conceito de cegueira branca, se essa é a minha hipótese de que o fenômeno decorre tanto da dessimbolização quanto do empobrecimento do imaginário estiver correta, esse conceito ele vai permitir explicar justamente isso. A naturalização com que a democracia, os direitos e garantias fundamentais e as formas processuais que deveriam ser vistas também como garantias são afastados. A naturalização, então, aparece aqui como sinônimo da cegueira. Estamos cegos por naturalizar aquilo que a mulher do médico chamou no romance de inominável. Aquilo que deveria ser impossível para nós naturalizar. Como as violações à democracia não são percebidas? Como o fato do voto de milhões de brasileiros ser descartado não é percebido? A resposta que Saramago nos dá no seu livro é de que a sociedade está cega. Por que atos de arbítrio e abuso de poder são aplaudidos? Porque não existem mais limites ao poder. Não existem sequer aqueles limites que caracterizam o Estado democrático de direito e que deveriam funcionar como trunfos contra maiorias de ocasião forjadas, não raro na desinformação produzida pelos meios de comunicação de massa, produzidas principalmente pela televisão, o olho de vidro que substitui o nosso olhar. Em um país em que os direitos e garantias fundamentais são desprezados e a população assiste a tudo isso calada, a única explicação é a cegueira branca. Agora, a mensagem que o ensaio sobre a cegueira passa porém, positiva. Primeiro, porque Saramago deixa claro, pelo menos para mim, até pela criação dessa figura da cegueira diferente, que é a cegueira branca, que a cegueira, tal qual a verdade, para nós humanos, ela é sempre parcial. Não há uma cegueira absoluta. Ela é parcial até porque nós nunca sabemos ao certo quando nós estamos cegos ou não. Se a gente pegar o mito da caverna do Platão, por exemplo, que indica a necessidade de sair da caverna para conhecer a verdade, nada, absolutamente nada, garante que nós, ao sairmos da caverna e encontrarmos uma luz que acreditamos ser a verdade, nada garante que nós não estaremos entrando em uma outra caverna e diante de um novo engodo. Um engodo que é vendido como a luz, da mesma maneira que o nosso modelo de sistema de justiça criminal hoje é vendido à sociedade como sendo democrático. Por evidente, aqui eu estou trabalhando com a ideia de democracia em sentido constitucional,
na medida que é possível falar nisso, como, para além da participação popular na tomada de decisões, como respeito incondicional aos direitos e garantias fundamentais de todos e todas. Além dessa característica parcial da cegueira, um outro motivo para sair otimista da leitura do livro do romance alegórico do Saramago é o fato de que a história termina com as pessoas voltando a enxergar. O Saramago otimista, ele acredita que há espaço para ressignificar o mundo, que há espaço para ressignificar a sociedade, trazer de volta valores hoje desprezados como liberdade, como alteridade. Então, para o Saramago, nesse livro, é possível voltar a enxergar, superar a cegueira branca. Qual é a má notícia? Eu tenho que confessar para vocês que eu ando extremamente pessimista nos últimos tempos, por tudo que a gente está vivendo. Qual é a má notícia? Tinha que ter uma má notícia. É que em Ensaios sobre a Lucidez, que é uma espécie de continuação tardia do Ensaio sobre a Cegueira, os detentores tradicionais do poder político e do poder econômico, na busca de evitar a revolução em curso, que é uma revolução que se dá não pela falta de visão, mas pelo excesso de visão, um excesso de visão que permite desvelar o engodo da democracia representativa, que na realidade só representa os interesses das grandes corporações econômicas e financeiras, e aqui no Brasil acho que ela é até um pouco mais grave, também das grandes corporações celestes. Essa elite, detentor do poder econômico e político, decide matar a mulher do médico. Né? Eu não vou contar o que acontece no final, para não dar spoiler, mas o livro vale a pena também ler. Mas é isso. Para impedir que as pessoas voltem a enxergar, a solução que o Saramago pessimista vislumbra é eliminar fisicamente as pessoas que resistem à escuridão branca. Eu espero que nos países que estão hoje na cegueira cega não comece uma caça à bruxa democrática, né? Uma caça às bruxas, e as bruxas às vezes são aqueles que enxergam. Espero que não aconteça a caça às bruxas como o Jackson aqui, que eu escolhi para nomear a mulher do médico nesse dia. Muito obrigado.